Olá, muchachos! Aqui é a professora Emily França, de língua espanhola, e hoje nós iremos estudar o uso dos verbos haber e tener. O verbo haber, na estrutura que estudaremos hoje, ele será empregado apenas na sua forma impersonal, como hay. Portanto, não vamos conjugá-lo em outros tempos, para outras pessoas, não. Apenas utilizaremos esta estrutura, hay. Ele expressa existência de algo. Veja nos exemplos. En mi barrio hay unos restaurantes muy buenos. Dentro del estuche hay varios lápices. Percebam que em ambos exemplos, o verbo haber está indicando que existe algo em determinado lugar. Temos também a perífrasis, formada com o verbo haber. Para quem não lembra, perífrasis nada mais é do que locução. Lembrando que locução é quando eu tenho dois ou mais verbos juntos para dar o sentido da ação. Então, a estrutura da perífrasis com o verbo haber é o hay seguido do que, seguido de um verbo no infinitivo. Esta estrutura equivale a ex necessário. E ela expressa obrigação ou necessidade. Veja nos exemplos. Para tener buena salud, hay que hacer deportes. Hay que estudiar para sacar buenas notas. Perceba que nos exemplos, hay que hacer ou hay que estudiar é o equivalente a es necessário hacer, es necessário estudar. As estruturas que iremos estudar utilizando o verbo tener precisará deste verbo conjugado. Portanto, vamos iniciar vendo a conjugação deste verbo no presente do indicativo. Perceba que este verbo é irregular. Na conjugação da primeira pessoa do singular, tem o acréscimo da consoante G no final do seu radical. E nas conjugações da segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, tem a substituição da vogal E pelo ditongo IE. Vejamos agora como fica a sua conjugação. Yo tengo, tú tienes, él, ella o usted tiene. Nosotros o nosotras tenemos, vosotros o vosotras tenéis, ellos, ellas ou ustedes tienen. Lembre-se que a conjugação para o vos se dá observando a conjugação do vosotros e retirando o i. Por isso, vos tenés e tu tienes. A estrutura com o verbo tener pode indicar posse. Nesta estrutura, utilizaremos apenas a terceira pessoa do singular ou do plural. Veja os exemplos. La oficina de Fabián tiene 2 lavabos. La farmacia no tiene las medicinas que necesito. Las casas de mi calle tienen garaje. Perceba que em todos os exemplos, o verbo tener foi empregado com sentido de posse. Temos também as perífrases formadas com o verbo tener. Sua estrutura será o verbo tener, seguida do que, seguida de um verbo no infinitivo. Neste caso, o verbo tener será conjugado. Estas locuções indicam obrigação ou necessidade e, algumas vezes, podem dar sentido de instrução. Veja nos exemplos. Por la tarde tengo que hacer las tareas de la escuela. Ellas tienen que acompañar a sus padres al hospital. Lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos. Perceba que nos dois primeiros exemplos, nós temos aí esta locução com sentido de obrigação ou necessidade. E no último exemplo, o sentido é de instrução, instrução de uma forma específica. Quando vemos o uso do verbo haber e do verbo tener, expressando existência ou posse, podemos perceber que eles possuem uma estrutura bem parecida
Isso faz com que algumas pessoas confundam a forma de utilizá-los. Então, vejamos a forma correta de empregar o haber ou o tener. No primeiro exemplo, en mi casa hay un jardín muy grande y bonito. Eu tenho aqui o uso do verbo haber, portanto, dando sentido de existência. E no segundo exemplo, mi casa tiene un jardín muy grande y bonito, empregando o verbo tener, dando sentido de posse. Perceba que a diferença do emprego do verbo haber e do verbo tener é que quando eu utilizo o verbo haber, no seu início, eu faço uso da preposição en, enquanto que, quando eu utilizo o verbo tener, eu não faço o emprego da preposição en. Vejamos agora a diferença de uso entre os verbos haber e tener. Nós vimos que com o verbo haber, emprega-se a sua forma impessoal, tanto para indicar existência, quanto para construir a sua locução. Já com o verbo tener, utilizamos o verbo conjugado, tanto para indicar posse, quanto para construir sua locução. Nós vimos que com o verbo haber, empregamos a preposição en, e já com o verbo tener, nós não empregamos a preposição. As locuções formadas com o verbo haber mostram necessidade ou obrigação de fazer algo, e elas têm o sentido de desnecessário. Já as locuções formadas com o verbo tener indicam necessidade ou obrigação. Em algumas situações, dão sentido de dar instruções específicas. Bueno, muchachos, nossa aula de hoje fica por aqui. Muchas gracias y hasta la vista.